Se você começou 2026 sem um planejamento financeiro para sua empresa, você já está atrasado. E isso pode custar muito caro. Me chamo Elideberson, sou contador, consultor e gestor financeiro. O objetivo aqui hoje é falar sobre o planejamento financeiro com você. E aí eu trouxe aqui alguns pontos, então eu vou estar seguindo aqui um roteiro para que possa ser bem dinâmico e você possa compreender todos os tópicos. Então, e antes da gente começar, eu já quero convidar você a se inscrever nesse canal, já deixar seu comentário aqui se você já fez o planejamento financeiro da sua empresa. É, Hoje, a maioria das empresas, ela começa um ano no imprevisto, e isso não é o ideal, porque quando você começa um ano sem ter uma clareza, isso coloca em xeque tudo que você construiu. Talvez você está empreendendo há um ano, ou há dois, ou há 10 anos. Então, a cada dia que se passa, se torna mais desafiador empreender no Brasil. Então, a margem para erro vai reduzindo. Então, é importante iniciar um ano de uma maneira diferente. Então, quando você não tem ali as metas, você não tem um controle, é, você fica sem um direcionamento. Então, a cada ano que se passa, a gente sabe dos desafios que é empreender no Brasil. Então, é importante, nesse ano de 2026, você tomar um posicionamento diferente se você não fez o planejamento financeiro da sua empresa nesse ano. O primeiro ponto aqui que eu quero falar com vocês, eu fiz uma colinha aqui para mim ser o mais objetivo possível. O primeiro ponto é o que é o planejamento financeiro. Então, o que é o planejamento financeiro? A partir do momento que você faz a projeção de receita, você faz a projeção de despesa, isso já é um planejamento financeiro. Então, o planejamento é você ter clareza. Resumidamente, é isso. O que é um planejamento? O planejamento é para você ter clareza. Então, quando a gente pensa em viajar, se a gente não conhece o caminho, o que nós fazemos? Nós pegamos, colocando no GPS, e o GPS, o que ele faz? Ele nos dá uma rota. O que ele faz? Ele faz um planejamento da nossa rota. Então, quando você já inicia ali um ano, já definindo ali as suas projeções de receita, suas projeções de despesa, você já está criando o seu planejamento. Existem várias metodologias, isso você pode usar diversas ferramentas, mas se você fazer ali num Word ou escrever num papel, minha projeção de receita desse ano é X valor e de despesa é X valor e eu quero ter Y de lucro. Você já fez o seu planejamento financeiro. Então, entende? É porque a gente ouve muito, é muito. Como que eu posso explicar uma palavra aqui para você talvez ficar mais assertivo? Quando a gente fala de planejamento financeiro, a gente ouve por aí, falando tantas coisas difíceis, palavras difíceis, que a gente trava para fazer o nosso. Mas eu quero dizer para você, se você definir quanto você quer faturar, quanto você quer ter de receita, quanto você vai pagar de despesa e qual é o seu lucro, seu planejamento financeiro ele já está montado. Então, o planejamento financeiro é mais simples do que você imaginava. Então, aí com o planejamento financeiro, você consegue definir qual é a meta. Aí você começa a colocar metas com clareza. Então aí você vai deixando o seu planejamento mais robusto. Eu defini que eu quero ter tanto de receita e vai sair tanto de despesa. Tá, então se eu tenho as receitas, então isso é uma meta. Quanto que eu vou atingir de receita em janeiro? Quanto que eu vou atingir de receita em fevereiro? Aí você vai quebrando isso. Então, a parte do princípio de, eu quero ter X de receita nesse ano de 2026. Então, para mim atingir esse X de receita, o que eu preciso fazer? Então, aí você vai deixando o seu planejamento mais robusto. Então, o planejamento ele envolve isso, a definição de receita, de despesa, você colocar metas, isso é, as metas têm que ser mensais. Então, colocar metas mensais e fazer o controle ali de caixa e também controlar os impostos, porque os impostos impactam muito na sua empresa. Então, os impostos, ele pode, na verdade, hoje o Estado, ele é o maior sócio de qualquer empreendedor. Então, a gente tem uma carga tributária elevada, mas isso não pode parar o empreendedor. Então, eu quero falar para você que se você precisa ter mais clareza na parte de impostos, eu convido você a conhecer o nosso escritório para que você possa ter mais clareza. Então, abaixo aqui desse vídeo tem um link do nosso WhatsApp, faz contato que um da nossa equipe vai atender você, para te dar mais clareza ali se você tem dúvidas sobre impostos. Então, fechando essa parte, o que é o planejamento financeiro, então, resumindo, planejamento financeiro eu defino as receitas, as despesas, coloco metas e faço controle de caixa e dos impostos.
Então, pronto, o seu planejamento financeiro para o ano já está constituído. Então, é mais simples do que parece. Então, assim, simples não quer dizer que é fácil colocar em prática. Simples quer dizer que é sem burocracia. Agora, existe a parte do colocar isso no papel, seguir isso. Então, é onde que entra o desafio. Então, se você precisa ter mais clareza financeira na sua empresa, quer seguir o seu planejamento financeiro, eu convido você a conhecer o BPO Financeiro. Hoje o nosso escritório ele é especializado na área contábil e na parte de gestão financeira. E na parte de gestão financeira prestamos um serviço de BPO financeiro, onde que ajudamos o empreendedor a acompanhar as metas e ter clareza nos números. Então, vamos aqui para o outro ponto, que são os erros comuns. Então, beleza. A primeira parte é o planejamento financeiro. Agora, o outro ponto é a questão dos erros que o empreendedor ele comete. Então, um dos erros mais comuns é a misturar as contas pessoais com as contas da empresa, do negócio. Às vezes você até está assistindo esse vídeo aqui, às vezes você ainda não constituiu um CNPJ, não tem um CNPJ, mas eu já quero deixar um alerta para você. Constitui um CNPJ, porque vai ajudar você a ter essa organização, você ter mais clareza dentro do seu negócio. A partir do momento que você tem um CNPJ, então você separa. A sua conta pessoal é sua conta pessoal, a conta da empresa é a conta da empresa. Você não pode misturar os dois. Por quê? Às vezes pode acontecer de a empresa ela tem um lucro saudável, ela tem uma boa margem de lucro, mas às vezes o dono do negócio tem muitas despesas. Aí o que acontece? O dono torna sangrando a empresa. O que vai acontecer? A empresa vai quebrar e o dono vai se complicar. Então é importante você separar, porque quando você separa o que é da empresa, o que é seu pessoal, então isso ajuda você a olhar para os seus negócios e olhar para o seu planejamento financeiro, porque quando você não separa isso, não coloca limites, e quando eu falo de limite é que o dono do negócio ele tem que ter um prolabore, porque o dono do negócio ele tem que ter um salário porque ele trabalha dentro do negócio, mas ele não pode achar que o caixa da empresa é o caixa eletrônico, que qualquer hora que ele precisa de dinheiro ele vai lá e retira. Então, por quê? A partir do momento que você coloca essa disciplina de separar o que é seu pessoal, o que é da empresa, você aumenta as chances do seu negócio dar certo e também de você ter uma melhor eficiência financeira pessoal, porque você tem um salário para administrar. Aí, lógico, não posso retirar o dinheiro da minha empresa? Sim, você pode, mas aí vamos olhar lá para o planejamento. Tá, dentro desse planejamento, qual era o lucro? Então, se a empresa teve lucro, você retira um determinado percentual e não retira tudo, tá? Então, outra questão também é não fazer um planejamento tributário. Então, assim, não projetar os impostos do ano. Quanto você vai pagar de imposto nesse ano? Porque, às vezes, uma mudança de regime tributário pode colocar dinheiro no caixa da sua empresa. Então, esse é um outro erro muito comum, que o empreendedor não faz esse planejamento tributário, ele não faz essa projeção, porque, estou no regime X e esse aqui é o melhor. E, às vezes, está nesse regime há 5, 8 anos, ou 2, 3 anos. Então, é importante fazer uma projeção também dos impostos, porque aí você entende, esse regime aqui não está interessante, então vou sair desse e vou para esse outro aqui. Porque isso está envolvido ao planejamento, mas é um erro comum que muitos não se atentam. E um outro erro comum aqui, então a gente só recapitulando aqui, a gente falou sobre o que é planejamento financeiro, agora a gente está falando sobre os erros comuns. Então, o outro erro aqui que eu vejo é o não acompanhar indicadores. Então, pegando lá no princípio do planejamento, você definiu o planejamento. Então, se você não tiver a disciplina de acompanhar esse planejamento, de acompanhar ele, você não vai ter uma eficiência. Então, quando você faz o planejamento, é importante você estabelecer alguns indicadores. O que é indicadores? Vou simplificar aqui. O indicador é o termômetro. Porque, se está aqui, se está em 39 graus, se a gente fosse olhar para um termômetro, se está em 39 graus, a pessoa está com febre. Então, o indicador é isso. O indicador é um termômetro da empresa. Então, vamos pensar aqui sobre a questão de que se você não acompanha um indicador na sua empresa, o que acontece? Você não sabe qual é o momento que está ruim, qual é o momento que você tem que ligar o alerta. Então, esse é um erro comum de não acompanhar. Às vezes até faz o planejamento financeiro, mas não acompanha os indicadores.
Então, meio que fica algo em vão, meio que fica algo meio disperso. Então, a questão de você acompanhar os indicadores é muito importante. Então, não cometa esse erro aí na sua empresa. Estabeleça indicadores que vão fazer sentido para você. Na verdade, não é para você, é para sua empresa. Então, um dos indicadores máximo aqui é o quê? Faturamento. Então, por exemplo, se a empresa ela não fatura, automaticamente ela vai ter problemas de cumprir os compromissos financeiros, vai ter dificuldade de remunerar o sócio, vai ter dificuldade de lucro. Então, um dos indicadores é faturamento. Então, esse é um erro muito comum. Os empreendedores não definiam ali os indicadores. Aí talvez você se pergunte, mas tá, quantos indicadores é interessante eu olhar para dentro da minha empresa? Olha, falando pela minha experiência, por mais de 10 anos, acompanhando empresários, empreendedores, sobre gestão financeira, eu indico pelo menos 3 indicadores. Eu acho estourando 5. Então, assim, não pode ter indicador de menos e também não pode ter indicador de mais. Eu acho que, porque quando você tem indicadores de mais, você fica perdido. Então, você não é efetivo, você não é eficaz. Então, eu acho que o ideal seria... Acho não, né? Pela minha experiência, seria 3 indicadores. Acho que você ter 3 indicadores aí, eu acho que um de faturamento é um indicador interessante. Então, outro indicador interessante ali é a margem de lucro, porque assim, eu tenho certeza que você não abriu uma empresa apenas para pagar contas. Você abriu uma empresa para gerar lucro para você. Então, são indicadores que eu vejo que são importantes. E o terceiro aí teria que avaliar a estrutura para indicar ali qual é o indicador que seria mais interessante. Então, o erro aqui, um dos erros aqui é não acompanhar indicadores, não ter eles com a máxima de clareza ali e fazer esse acompanhamento. Então, a gente falou sobre planejamento, sobre os erros comuns e por agora, para finalizar, eu vou falar uma orientação. Uma orientação que você possa sair desse vídeo já com um plano na mão. Se você chegou até aqui e antes de eu ir para o próximo ponto, eu quero que você deixe seu joinha nesse vídeo, se inscreve no canal, porque vai estar nos fortalecendo, vai estar nos motivando a cada vez mais trazer aqui conteúdo e compartilhar o nosso conhecimento aqui. Então, resumindo aqui, então a gente falou sobre planejamento, sobre erros, e agora uma orientação prática. Defina, faça um planejamento, então estabeleça quantos você vai faturar nesse ano de 2026. Aí você traz para cada mês. Mês de janeiro é isso, mês de fevereiro é isso, mês de março é esse faturamento. E quais as despesas? Outra questão é pare pelo menos uma vez no mês, tira um dia do mês. Isso eu indico no início do mês seguinte. Então, por exemplo, terminou janeiro, então ali no máximo entre dia 1º e dia 10, avalie seu mês de janeiro. Eu era faturar X, eu atingi Y. E aí fiquei abaixo da minha meta. Aí você olha para fevereiro. Então talvez vou ter que corrigir as próximas metas. Então, essa é uma orientação prática. Pelo menos tire um dia do mês para você olhar o seu planejamento financeiro. O planejamento financeiro ele não está baseado em uma planilha ou num sistema. Planejamento é uma decisão. Então, a decisão de ter clareza. Se você não decidir ter clareza, então não existe planejamento. Então, a outra questão é que se você assistiu esse vídeo até aqui e você não definiu o seu planejamento, pare. No final desse vídeo aqui, nem vou falar para parar agora, mas quando terminar esse vídeo aqui, já pega uma folha de papel ou pega o bloco de notas do teu telefone ou abre o computador aí e defina quanto você quer faturar nesse ano de 2026, quanto você quer ter de lucro e coloca os pontos de checagem. Então, eu vou parar aqui, dia 10, vou olhar como que foi o meu faturamento. Então, faça isso, porque isso vai ajudar você crescer mais sólido, porque sem o planejamento financeiro, sem ter um planejamento dentro da empresa, é a mesma coisa, eu comparo com construir uma casa sem fazer um bom fundamento. Então você fica muito vulnerável a vir um vento, a vir uma chuva e levar tudo. Então pare, faça um planejamento, evite os erros comuns, que é ali de misturar as contas pessoais com as contas da empresa e não acompanhar o planejamento que você fez. E tenho certeza
que o seu 2026 será melhor do que 2025.